Muito boa noite a todos. Estamos aqui 7h30 da noite para a gente falar de fundos imobiliários numa semana que foi cortada pela metade por conta do carnaval. Então, naturalmente, teremos menos fatos relevantes essa semana. Inclusive, o único que saiu de fato, assim, de um fato de um fundo maior, mais popular, foi agora há pouco. Então, a sexta-feira nos salvou com um fato relevante que eu já entro nesse assunto. Mas antes, boa noite a todos. Tem muita gente aqui já. Boa noite, André, Hélio, Wagner, Flávia, Marco, Roberto, Eliel, Admon, Rogério. E sabemos que o dia vai ser bom quando é dia de pizza. Isso aí. Infelizmente, eu não vou comer pizza hoje, mas tudo bem. E boa noite, resto do pessoal também. Tem muita gente aqui. Boa noite, boa noite. Queria lembrar vocês que, apesar da gente não ter muitos fatos relevantes para a gente falar hoje, a gente tem um grande presente para vocês olhando aqui em cima. 30% de desconto na assinatura Suno, FIIs, na Premium e Internacional, se eu não me engano. O link está aqui embaixo na descrição, o QR Code está aqui em cima também. Vocês podem clicar para ver todos os detalhes e confirmar se eu falei as assinaturas corretas. Mas aí, 30% de desconto, comemoração ao aniversário da Suno. Vamos lá, então. Vou colocar aqui, então, para vocês, para iniciar. Inclusive, eu vou falar desse fato relevante aqui, mas se vocês quiserem já ir mandando as perguntas aí no chat, fica à vontade, tá? Nosso fato relevante, que eu nem me dei o trabalho de fazer um slide para isso hoje, até porque é o único, é o do XPML. Saiu agora há pouco e eu vou ler com vocês. Na verdade, já li, mas eu vou pegar aqui os pontos principais para vocês ficarem por dentro do que aconteceu. Então, basicamente, resumindo esse fato relevante de 5 páginas, o XPML, ele vendeu 10% do Catarina Fashion Outlet. Lembrando que, para quem não sabe, alienação é a mesma coisa do que vender, se desfazer de 10% do Catarina Fashion Outlet, que fica aqui em São Paulo. É aquele outlet grande e que tem para ser, né, está em processo de ser maior ainda, por conta da expansão. Inclusive, a expansão não entra nessa venda aqui que está sendo falado, mas basicamente a venda é de 10% por 97,5 milhões de reais. Só que aqui também entra, que nem a gente vem falando em umas lives passadas, essas vendas estão vindo muito parceladas. Essa daqui pelo menos não foi 12 anos, essa aqui foi em praticamente 2 anos. Então vamos lá. Tem um valor que já foi recebido nessa data, que são 32 milhões, então 1/3 do valor praticamente já foi recebido. Depois tem mais 23 milhões no prazo de 6 meses, mais 13 em 12 meses, mais 13 em 18 meses e 9 em 24 meses. Então, aí são praticamente 2 anos para o fundo receber o valor total dessa venda. O lado interessante disso, né? Porque assim, apesar de eu pessoalmente gostar de receber o valor de uma vez, me dar numa tacada logo aqui todo o meu rendimento para eu poder fazer o que eu quiser, tem um lado positivo também, que é o lado do fundo conseguir sustentar um rendimento maior por todo esse tempo. Então, os fundos imobiliários têm a regra de distribuir no mínimo 95% do lucro deles no semestre. Então, se ele recebe tudo em um semestre, ele é obrigado a distribuir praticamente tudo nesse semestre. Por isso que às vezes você vê um pico muito grande na distribuição de alguns fundos. Agora, quando eles fazem parcelado dessa forma, e você vê que foi parcelado em semestres, o fundo consegue aumentar. Não estou falando que vai acontecer, porque a gente precisa acompanhar certinho, mas a princípio o fundo consegue aumentar o rendimento e manter esse rendimento por mais tempo por conta dessas parcelas que vão entrando no caixa do fundo. Então são 2 anos aí que o fundo vai ficar recebendo esses valores. E vale mencionar que tem aqui também mais 5 milhões aqui, que só que está sujeito ao atingimento de algumas métricas operacionais, para ter 5 milhões no prazo de 25 meses. Então, 2 anos e um tequinho para receber tudo, caso essa parcela adicional seja acionada. Basicamente é isso, sobre esse fato relevante. Aqui, se vocês não conhecem esse ativo, vale vocês darem uma olhada nessa explicação do que é o ativo, só para vocês verem a fotinho dele aqui. Na verdade, está um pouco distorcida essa foto, né? Parece meio achatada, assim, espremida nas laterais, na verdade. Mas é um outlet bem grande, bem famoso aqui em São Paulo. Agora, tem aqui alguns pontos importantes para a gente mencionar sobre essa venda. E eles fizeram aqui uma sessão de motivação, explicando por que eles fizeram isso. É muito legal quando a gestora ela traz essas informações, essa transparência. Mas
Principalmente é para fortalecer o caixa do fundo para futuras expansões e necessidades que o fundo pode ter. Então aqui ele até menciona, isso daqui reforça o caixa para execução de projetos futuros, como a própria expansão desse ativo. Então, uma forma de fazer caixa, o que é uma das formas de fazer caixa, né, que é pela venda de ativos. Poderia fazer emissão se fosse um cenário propenso e também poderia alavancar caso fosse propenso para isso também, né, fosse um cenário positivo para a alavancagem. Mas a venda de ativo é uma forma. Aí, descendo um pouquinho aqui, a gente consegue ver o quanto que essa venda vai representar em reais por cota. Então, aqui fala que tem uma potencial distribuição bruta, e quando falamos de bruto, quer dizer que ainda tem que descontar as taxas, despesas e tudo mais, mas é uma potencial distribuição bruta de R$ 1,59. Então, essa venda vai gerar ali aproximadamente R$ 1,59 por cota, lembrando que esse valor será recebido em parcelas durante 2 anos. Então, você não vai receber R$ 1,59 de uma única vez agora nesse semestre. Isso daí será diluído ao longo de 2 anos. E aqui tem mais algumas outras informações que vocês podem ver se vocês quiserem. Mas aqui acho que é interessante mencionar que o fundo ainda tem 14% de participação nesse shopping. Beleza? Esse é o fato relevante que saiu essa semana. É o único que saiu do XPML agora há pouco. Fato super interessante, inclusive, para quem for assinante da Suno, a gente vai soltar mais informações, o nosso parecer, uma análise mais profunda aqui do fato relevante na segunda-feira, no Radar de Fundos Imobiliários. E eu aproveito para fazer o convite que, se você ainda não for assinante, você quiser ter acesso a essa análise e outras análises também, aproveita aqui, 30% de desconto em 1 ano de assinatura. E, inclusive, vale mencionar que tem pouco tempo para você aproveitar essa oportunidade de 30%. Bom, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas que vocês já mandaram, porque em termos de destaque da semana... Ah, não, mentira. Antes da gente falar de destaque das perguntas, o título dessa live aqui acabou sendo, né, perspectiva de fundo imobiliário para o mês que vem. E eu tenho 2 grandes perguntas, ou 2 perguntas muito recorrentes que a gente recebeu por aqui, que eu queria abordar um pouquinho. A primeira pergunta é justamente por esse ponto de, acho que tem até uma pergunta aqui no chat também sobre esse assunto, que tá dando problema nessas empresas varejistas. Fundo imobiliário está tendo problema de inquilino. Será que então o fundo imobiliário não presta, não é legal, vou sair, vou vender? Esse é um questionamento. Tem um outro questionamento que anda muito parecido aqui, que é, estou comprando, estou investindo, mas eu só vejo as minhas cotas desvalorizarem. Isso é muito desmotivante, não sei o que eu faço, não sei se eu continuo investindo, não continuo investindo, o que eu faço nesse cenário? É assim que funciona? As cotas só se desvalorizam? Então, esses 2 comentários eu queria abordar aqui, porque eu acho que é importante. Porque se a gente recebeu várias perguntas pelo Instagram, pelo Twitter, com certeza isso está na cabeça de muita gente, e às vezes de muita gente que nem perguntou, né? Mas vamos lá. Vocês deveriam se preocupar com o produto fundo imobiliário? É isso mesmo? É negativo dessa forma? Não, não é negativo e não deveriam se preocupar. Acompanhar, ter alguns pontos de atenção, com certeza, mas não tem problema. Por quê? Porque a gente está vivendo no Brasil, na verdade, no mundo, uma situação mais crítica. Alguns países mais do que outros, vamos focar aqui no Brasil, até porque eu não sou especialista no exterior, então não vou nem me arriscar a falar muito para lá. Mas, basicamente, no Brasil, a gente vive uma situação difícil. Inflação muito alta, que vem tentando ser controlada, já está menor do que já foi, mas ainda está num processo de ser controlada. Juros muito altos por bastante tempo, isso acaba dificultando o acesso ao dinheiro, o empréstimo fica mais caro, as empresas acabam ficando com mais dificuldade para se financiar, mais dificuldade para ter ali uma saúde financeira. Então, isso vai causando dificuldade para o país, para as pessoas, para você comprar as coisas que você quer, porque elas estão ficando mais caras, para as empresas se sustentarem, porque as pessoas estão comprando menos dela e, ao mesmo tempo, está ficando mais caro para ela produzir ou, basicamente, vender o produto dela. Então, é uma situação difícil geral. Entenda que eu não falei nada de fundo imobiliário agora. Só que os fundos imobiliários, assim como outros investimentos, não são ilhas isoladas, não são coisas que não estão conectadas com o país, com a economia. Elas estão. Portanto, existem consequências para um país que está com dificuldade, ou desafios, ou está com problema de fato.
E daí a gente chega nessa questão dos fundos imobiliários, pelo menos alguns que foram citados recentemente, por conta dessas empresas. As empresas estão com dificuldade, algumas empresas não estão conseguindo se sustentar, alguns bancos quebraram, algumas empresas como a Marisa, como a Americanas, como a Tokstok, com dificuldade financeira, e essas empresas alugam imóveis. Todas as empresas precisam de algum tipo de imóvel para poder fazer suas operações. Elas tinham imóveis ali dentro de fundos imobiliários. É normal, é um problema que acontece. As empresas estão com dificuldade. Entenda que não é o fundo imobiliário. O problema não é o fundo imobiliário. O problema é o inquilino. Deu esse problema. Inquilino não pagou. O que acontece? Tira o inquilino e coloca outro no lugar e o imóvel continua lá e você volta a receber a sua renda, o seu aluguel. Então, é importante a gente lembrar que o problema não está nos fundos imobiliários. O problema está na economia, que a gente espera que melhore, porque ela melhorando vai melhorar todo o resto, fundos imobiliários incluídos. Então, para você que vê os seus investimentos desvalorizando ou não valorizando, né? Você compra, mas não sabe muito do lugar ali em termos de valorização, é porque a gente está num cenário economicamente difícil, os juros estão lá em cima e os fundos imobiliários eles trabalham de uma forma inversamente proporcional com os juros, ou seja, quando os juros sobem, os fundos imobiliários descem e vice-versa. Quando eles descem, os fundos imobiliários sobem. Então, como a gente está nessa situação, é natural, é normal, é esperado que a bolsa como um todo ela esteja mais negativa, ela caia mais do que sobe. É a economia atual, é o cenário atual, é assim que é. Não é problema do investimento, é um problema, uma dificuldade do país. Vamos adiantar aqui mais 1, 2 anos, quem sabe. Melhorou aqui a economia toda, baixamos os juros, voltamos a conseguir respirar, as coisas estão andando melhor. O que vai acontecer? Os fundos imobiliários, assim como outros investimentos, vão começar a andar também. As cotas vão voltar a valorizar, eles vão voltar a fazer emissões para poder crescer, para poder aumentar o tamanho do portfólio, diversificar mais. Só que, antes desse cenário acontecer, a gente precisa esperar essa melhoria da economia, principalmente os juros. Então, entenda que, se você está olhando para os seus fundos imobiliários com uma visão negativa, achando que não vale a pena, achando que é um problema, tenta enxergar de fato aonde está o problema, porque não é no fundo imobiliário. Só que ao mesmo tempo você precisa ter um pouco de sangue frio. Por quê? Porque não é uma situação trivial. Então você investe ali e vê o seu patrimônio desvalorizar, não é fácil, não é gostoso. Ninguém gosta de colocar dinheiro e no dia seguinte ver que tem menos do que você colocou. Não é bacana. Porém, quando você entende essas coisas que eu estou falando, quando você entende o comportamento geral dos fundos imobiliários, como que é o investimento, como se comportam, você consegue entender que agora é o momento de você comprar. Inclusive, vou até aproveitar aqui o comentário do Regis, ele até falou, estou adorando reduzir o preço médio. Todo fato tem seu ponto positivo. Exatamente. Agora é o momento que você consegue comprar praticamente todos os fundos que você tem na sua carteira mais baratos. Eu digo provavelmente porque talvez alguns estejam melhor do que outros e talvez esteja um pouquinho mais caro do que o seu preço médio. Mas, no geral, provavelmente, principalmente se você começou agora nos últimos anos, a sua carteira deve estar no vermelho. Então, você consegue comprar as cotas muito mais baratas do que você comprou lá atrás. Então, é um momento de formar carteira, de você comprar barato, por 2 motivos. Primeiro, a sua renda proporcional vai ser maior. Então, uma pessoa que paga mais barato tem uma renda proporcional, um retorno proporcional maior do que uma pessoa que paga mais caro. Então, pense, se você pagou R$100 por uma cota que vai te entregar R$1 por mês de rendimento e a outra pessoa pagou 120, pelo mesmo R$1 que vai receber por mês, veja que você com R$100 recebe R$1, a outra pessoa com 120 está recebendo R$1. O retorno proporcional da outra pessoa é menor. Então, o preço é importante e agora é o momento que você consegue comprar coisas muito baratas. Mais para frente vai valorizar. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem deixar para comprar mais para frente acaba comprando mais caro, um retorno proporcional menor. Outro ponto, você que está comprando agora e o negócio valoriza, os fundos imobiliários em geral valorizam, caso você queira, você consegue vender suas cotas e ter um ganho de capital. Então, você consegue ganhar nessa ponta também, na ponta do retorno proporcional, na ponta do ganho de capital. Essas duas coisas são super importantes. Então, quem tiver essa visão vai entender que agora é um momento interessante. Mas eu também não quero vir aqui falar só invista em fundos imobiliários, só fundos imobiliários prestam. Não é isso.
Fundos imobiliários é o nosso tema aqui, por isso que eu dou muita ênfase nesse tipo de investimento. Mas você pode e deve diversificar o seu portfólio também. Então tem ações super interessantes também. A renda fixa, você também pode investir para aproveitar esse momento, mas não deixe de olhar para os fundos imobiliários, não deixe de olhar para a renda variável, porque agora é o momento de você conseguir comprar coisas muito baratas. E de novo, sobre a questão dos inquilinos que estão dando problema e outros que podem vir a dar, lembrando que esses inquilinos que estão dando problema é só o primeiro capítulo. Eles deram agora um sinal de problema, seja por não pagamento, seja por um pagamento parcial, mas ainda temos que ver a conclusão dessas histórias. Pode ser que o inquilino no mês que vem já pague tudo, pague o que está atrasado, resolve, pronto, acabou. Pode ser que no mês que vem ele fala, putz, vamos ter que sair, realmente não dá. Então tem várias coisas que podem acontecer, vamos acompanhando e eu vou trazendo tudo isso para vocês nas nossas próximas lives, conforme forem saindo fatos relevantes sobre esse assunto. Então agora sim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as perguntas que vocês colocaram no chat. Peraí, deixa eu subir um pouquinho aqui. O Wagner ele falou, né? Marcão, e aí o que fazer com os fundos imobiliários de logística? Sim, de novo, apesar de esses pontos que foram, esses inquilinos que sinalizaram problemas terem sido em ativos logísticos, isso não quer dizer que os fundos de logística são ruins, porque tem vários tipos de inquilinos nesse setor. É um setor que cresceu muito e tem ainda muito para crescer. Então o problema não está no fundo de logística, o problema está na empresa. E você não está investindo na empresa. Ou talvez esteja, não sei se você tem ações dela, mas por fundo imobiliário você não está investindo na empresa. Então o problema não está no fundo de logística. Então não tem por que você sair, vou me desfazer de todos os meus fundos de logística, porque eles estão com esse tipo de problema. Shopping também tem esses mesmos inquilinos. A diferença é que a lista de inquilinos não é tão aberta, porque são tantos inquilinos nos shoppings que não é tão aberta a lista. Mas eles também têm. Você vai vender tudo de shopping também? Então, assim, entenda que o problema não está no fundo imobiliário. Não tem que você sair vendendo. Se você estiver desconfortável, beleza, não compra mais. Você não está confortável, você está no seu direito. Mas não atribua esses problemas pontuais ao setor de fundos imobiliários de logística. Porque não é. Pensa comigo também. Você está investindo para daqui 10, 20, 30 anos. Você está comprando esse fundo para o longo prazo. Você realmente acha que em 20, 30 anos o fundo não vai dar nenhum problema? Pensa em você pegar um apartamento, um escritório para alugar. Você vai alugar ele por 20, 30 anos para outras pessoas, empresas. Não vai dar problema nunca? Qual que é a chance de nunca dar problema? Vai dar problema, faz parte do mercado imobiliário. Existem ciclos onde tudo está favorável para você, existem momentos que vai estar desfavorável para você. Pode aparecer uma vacância, pode aparecer uma inadimplência, pode aparecer um inquilino problemático. Faz parte da dinâmica de investir em imóveis. Agora, como que você se protege disso? Tendo mais de um fundo, diversificando a sua carteira, escolhendo fundos que são diversificados, um portfólio diversificado, que tem imóveis de qualidade, imóveis mais atraentes, mais bem localizados, porque tudo isso vai jogar ao seu favor. Problemas ainda podem acontecer, porém, provavelmente eles serão proporcionalmente menores, porque são fundos grandes, diversificados, bons, enfim, etc, etc. Então, assim, o problema não está no fundo de logística. O problema está na empresa, a empresa vai se resolver com o fundo depois. Se por acaso ela sair, o fundo arranja outro inquilino. Se o imóvel for bom, ele arranja mais fácil ainda um novo inquilino. E muitas vezes pode até melhorar o aluguel depois com um novo contrato. Me estendi demais aqui na pergunta, mas eu acho que eu consegui responder, né? Vamos ver aqui mais outras perguntas. O Thiago falou, mais de 50% do TRXF é alocado para sair. Isso preocupa? Na minha visão, não, tá? Porque, assim, o TRXF, assim como outros fundos, assim como praticamente a indústria inteira de fundo imobiliário, está em constante crescimento. A gente teve uma pausa nesse crescimento por conta do mercado dos juros altos que acabaram pressionando as cotações, mas está tudo em crescimento. No passado, o TRXF era praticamente 100% pão de açúcar, barra sair. Eles se dividiram, então aí já diluiu um pouco. Eles estão comprando outros tipos de imóveis com outros inquilinos e vai diluindo. Então, gradativamente, ele vem diminuindo essa porcentagem. Outra, o contrato é atípico, o contrato é muito longo, o contrato tem suas garantias. Então, se tivesse algum problema, teria uma multa bem gordinha para ser recebida. Então, atualmente, não vejo como uma preocupação. Vamos ver aqui.
Ah, o Hélio falou, os FIIs agrícolas terão problemas com essa questão de vaca louca? Olha, eu acredito que não, tá? Porque os fundos imobiliários que têm terras, e são dois, eu acredito que nenhum, agora minha memória pode falhar, mas eu acredito que nenhum deles investe nisso. Eles são todos de algodão, trigo, esse tipo de coisa. Então acho que não, acho que isso não afeta. A gente tem muito pouco de fundo agrícola em fundo imobiliário. Fundo de terra em fundo imobiliário. Vamos ver. O Vital perguntou, né? Ainda quanto ao TRXF, alavancagem, preocupa? Isso eu falei ontem no encontro que a gente teve lá da comunidade. Preocupa a alavancagem do TRXF, porque está lá na casa dos 30 e tantos por cento de alavancagem. O que me preocupa de verdade? Uma alavancagem mal feita e uma estrutura de caixa precária. Isso me preocupa. É o caso do TRXF? Não, é justamente o contrário. Foi uma alavancagem muito bem feita, porque ela é casada bonitinho, contrato com o do alavancagem, indexador com indexador, prazo com prazo, uma multa bem gorda por trás para caso o inquilino queira sair ou dar algum problema. Então está muito bem casada a alavancagem. Isso é um ponto já super positivo. Aí tem a questão de trabalho de caixa, né? Gestão de caixa. O TXF, ele tem bastante ativos líquidos, ou seja, caixa, cotas de fundos imobiliários, enfim, coisas fáceis de acesso para poder arcar com os pagamentos da alavancagem pelos próximos 2 anos, se não me engano, 3 talvez. Então ele está muito bem em questão de pagamento, né, de conforto de pagamento. Então, novamente, não preocupa também essa alavancagem. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Estou subindo um pouquinho no chat aqui, que deu um salto. Estou vendo aqui que ficou para trás. Deixa eu ver mais algum. Estou voltando aqui. Podem mandar mais perguntas, tá? O Nilson perguntou se Sari 11 é cilada ou oportunidade. Isso tudo depende do seu ponto de vista, né? É um fundo que caiu bastante, não tem nenhum problema aparente ali, porém é um fundo bastante alavancado. É um fundo relativamente mais novo do que outros do seu setor. Então, assim, tem algumas coisinhas que precisa analisar, mas essa conclusão só você pode chegar, tá? Eu não posso falar, não. O Dirceu perguntou se o fundo que tem as lojas Marisa tem como cotista os donos da Marisa. Eu também vi uma notícia sobre isso. Parece que a gente está falando do BVAR 11. É um fundo ilíquido praticamente, poucos cotistas. Ninguém aqui deveria estar estudando esse fundo porque ele não tem muito acesso. Mas basicamente, pelo que eu também vi nessa notícia aí, os donos, né, cotistas desse fundo também eram donos da Marisa. Então eles estão sofrendo nas duas pontas ali. Vocês estão perguntando muito de fundos que vale a pena, se vale eu comprar esse fundo, esse outro fundo é cilada, coisas desse tipo. Aqui não é o lugar para eu poder responder esse tipo de coisa, tá? Análise de ativo a gente faz lá nos relatórios, é lá que a gente pode fazer. Legalmente falando, é lá que a gente pode fazer. Não posso fazer recomendações, indicações por aqui. Então eu vou ter que pular essas perguntas que vocês estão mandando de se é bom, se é ruim, se compra ou não compra, se vende. Beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar mais algumas. O Edgar perguntou sobre FII Infra e FII Agro. Lembrando que quando a gente fala desses dois investimentos, é FI Agro, FI Infra. Não FII Agro e não FII Infra. É importante essa diferença, porque como os nomes são todos muito parecidos, as pessoas acabam confundindo, achando que é tudo a mesma coisa. E eu estou numa missão aqui de conseguir deixar claro que são investimentos diferentes. Temos o FII, né? FII, que seria o fundo imobiliário. A gente tem o FII Agro, que é fundo de investimento no agronegócio, resumido. E tem o FII Infra, que é fundo de investimento em infraestrutura. Então, assim, são 3 coisas diferentes. Agora, vamos lá, para a sua pergunta de fato. FII Agro e FII Infra, são boas as perspectivas? Bom, são 2 grandes setores, esses setores excelentes, né? O agro e o de infra. Só que ainda, por enquanto, são fundos muito pequenos. Muitos não têm muita liquidez, também não tem tantas opções. Então, eles ainda estão crescendo. Então, tem muita coisa, muita água para correr ainda nesses 2 setores. Mas
esses dois tipos de investimento têm tudo para ser excelentes no futuro. Não que eles sejam ruins agora, mas é que assim, eles precisam ainda de um pouco mais de porte, precisam crescer mais para poder ter mais destaque. Por enquanto são muito pequenos ainda, então a gente vai acompanhando o crescimento deles, mas a proposta dos dois são excelentes. Oi, Edgar, tamo junto aí. Meu trabalho aqui é esclarecer. Vamos ver. O Rafael perguntou aqui da distribuição do CVBI se é caixa ou competência. Putz, pior é que eu confesso que eu não lembro, não tenho certeza. Eu acredito que é competência, mas eu posso estar falando besteira. Eu vou dar uma conferida depois e daí a gente, em uma outra oportunidade, eu te respondo com mais certeza, tá? Vamos ver aqui. O Cleitinho ele perguntou aqui: CPTS teve uma queda muito acentuada em 2023, sem causa aparente. Foi movimento de mercado? A maioria dos casos dessas quedas grandes foi realmente movimento de mercado. Tá? O CPTS não deu problema, não teve fato relevante falando, acabou-se o dinheiro, CRI evaporou. Não aconteceu nada desse tipo. As pessoas têm percepções diferentes sobre diferentes fundos, percepções de risco, percepção de oportunidade. O CPTS foi um que acabou sofrendo mais do que outros, sem ter um fato relevante negativo. Mas vamos lembrar que o enorme fato relevante negativo macro é a nossa economia. Então, a nossa economia ficando num cenário ruim, isso acaba sendo um fato relevante para todos os fundos imobiliários, porque eles vão ter algum impacto negativo também. O Tiago perguntou: qual o principal indicador que te levaria a vender um fundo imobiliário? Bom, não sei se a gente poderia chamar de indicador, mas o principal ponto é o seguinte: eu invisto no fundo imobiliário por um motivo muito específico, né? Aquele ativo específico, eu tenho um motivo específico para ele. Pode ser pela estratégia, pode ser pelo setor, pode ser pela oportunidade, mas eu montei a lista dos porquês que eu invisto nesse fundo, que é a lista de fundamentos. Então, eu invisto nesse fundo pela razão número 1, razão número 2, o imóvel é bacana, a gestão é excelente, enfim, várias coisas desse tipo. Qual que é o principal indicador para fazer eu vender? Quando essa lista, esse checklist de coisas que me fizeram investir nesse fundo já não são mais verdade. Só para dar um exemplo aqui, vamos supor que eu investi no fundo A porque ele investe em imóveis de escritório de altíssima qualidade, super bem localizados em São Paulo. Então eu investi nesse fundo por conta disso, por conta dos imóveis e da localização. Aí vamos supor que daqui 6 meses, 1 ano, ele começou a comprar umas coisas no Rio de Janeiro, começou a comprar umas coisas em Porto Alegre, começou a comprar uns imóveis que não são AAA, alguma classe B, classe A. Você entende que ele fez uma curva, né? Ele saiu da onde eu estava querendo ir. Já que ele fez isso, já que aquela minha lista de motivos para investir nesse fundo já não é mais válida, ele perdeu o fundamento para mim. Se ele perdeu o fundamento para mim, então, tchau. Não faz mais sentido te manter na carteira, porque você está percorrendo um caminho que não era o caminho que eu queria percorrer. Esse seria o principal indicador. Mas, obviamente, se o fundo dá algum grande problema que você entende que ele não vai se recuperar ou vai demorar muito para se recuperar, então, potencialmente, aí pode ser também um outro... Pelo menos, no mínimo, vale avaliar a venda desse fundo. O Rodrigo perguntou se é possível fazer a tabela de sensibilidade de FOF. Depende em que sentido. Se você estiver falando em questão de retorno, eu acho que é um pouco complicado fazer isso, tá? Até porque só o gestor vai conseguir. Então, o ideal seria falar com o próprio gestor. Mas o que dá para fazer, e eu sei que alguns FOFs fazem, não sei se eu poderia chamar de tabela de sensibilidade, mas é mostrar aquela diferença de duplo desconto. Então, tem alguns fundos de fundos, né, FOFs, que quando você entra no relatório gerencial, tem uma seção ali, um gráfico, mostrando o quanto de desconto que você realmente tem ao comprar esse FOF naquele preço. Porque vamos lembrar, o FOF investe em cotas de outros fundos. Então, se esses outros fundos já estão com cotas defasadas, e daí o próprio fundo de fundos, né, o próprio FOF que você compra, também está com cotas defasadas, ou seja, desvalorizadas, você vê que você comprou 2 camadas de desconto, porque o valor patrimonial de um fundo de fundos é o valor de mercado das cotas dos fundos que eles investem. Então, se as cotas estão desvalorizadas,
O FOF está desvalorizado, você está comprando cotas desvalorizadas com desconto, e daí tem um gráfico aí em alguns FOFs que eles mostram o quanto que você tem realmente de upside, né? O quanto que você pode ganhar no futuro por conta dessa dupla camada de desconto. Não sei se seria bem isso que você queria, mas eu sei que isso tem. O José falou aqui, por isso que eu pago a Suno. Infelizmente não tenho tempo para acompanhar essas coisas. Bom, é verdade, né? Nosso serviço aqui justamente é para ajudar com isso também. Então, para as pessoas que não querem, não têm tempo, a gente faz todo um resumo para ficar mais fácil para vocês. Então, de fato, é totalmente válido o seu comentário. Inclusive, aproveitem aqui, ó, 30% de desconto para vocês assinarem um ano de Suno aqui embaixo no link da descrição. Ou também vocês podem escanear esse QR Code aqui. Se por acaso vocês estiverem no computador, ou na TV, é só apontar o celular aqui para o QR Code. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui sobre o negócio da hectare. Eu vou evitar de falar nisso, porque o processo está aí andando e eu não sou a pessoa com mais informações sobre o assunto. Na verdade, tenho mais perguntas do que respostas. Então, eventualmente, a gente vai trazer mais informações sobre isso. Mas a gente tem a nota oficial lá no site da Suno. É só dar uma pesquisada depois. O Thiago perguntou, sem um relatório de risco, existe tanto em fundo de papel quanto de tijolo? Relatório de risco é exatamente o que o título fala, né? O nome fala. É um relatório para expor os riscos ou potenciais riscos ou as características em detalhes, em mais detalhes do que você vê em relatório gerencial. Existe para fundo de papel, pode existir também para fundo de tijolo. Normalmente, como que funciona? É um relatório à parte, onde o gestor, e normalmente não é mensal, onde o gestor vai lá e fala mais sobre a operação em detalhe, entra nos números, entra nos riscos, entra nos problemas, entra nas oportunidades, ele fala em mais detalhes sobre as coisas. Mostra número, mostra planilha às vezes, enfim, ele dá mais detalhes sobre as coisas, sobre as operações, basicamente. Mas um detalhe importante, não são todos os fundos que divulgam relatório de risco. Na verdade, a minoria divulga relatório de risco. Inclusive, é uma crítica nossa da Suno, assim, não crítica, é uma sugestão, né? A gente reforça que seria legal, principalmente para fundos que têm uma tese mais arriscada, oferecer um relatório de risco para que o cotista consiga, para que o investidor consiga acompanhar melhor as operações desses fundos. Qual que é o impacto de não participar de emissões no longo prazo? Bom, tem dois principais impactos, um no cenário positivo e um no cenário negativo. Vamos para o cenário positivo. Então, se o mercado está bem, as emissões estão acontecendo todas acima do valor patrimonial, acima do seu preço médio, então o pior que vai acontecer se você não participar é você deixar uma oportunidade passar. Mas prejuízo você não vai ter. Esse é o cenário positivo. Qual que é o cenário negativo? Às vezes, acontece de rolar uma emissão com valor abaixo do valor patrimonial, um preço abaixo do valor patrimonial, com condições não tão favoráveis assim, emissões com umas características ruins como o preço abaixo do valor patrimonial. Quando isso acontece, muitas vezes é importante que você participe da emissão, porque ela vai estar com a cota mais barata, obviamente, mas também para você diminuir o prejuízo que você vai ter caso não participe. Vou explicar melhor. Quando tem uma emissão, seja acima ou abaixo do valor patrimonial, como o fundo está emitindo mais cotas e recebendo mais dinheiro, ele vai ter que recalcular o valor patrimonial dele, porque agora tem mais dinheiro e tem mais cotas. Então, ele vai somar o dinheiro ali no patrimônio e vai dividir pela nova quantidade de cotas. Então, quando a emissão é acima do VP, o valor patrimonial final vai valorizar. Quando é feita a emissão abaixo do VP, o valor do patrimonial final vai desvalorizar. Então, pensa que você comprou um fundo a R$100, seu preço médio é R$100, o valor patrimonial dele é R$100. Se, daqui a um tempo, ele faz uma emissão a R$90, R$80 e você não participa, o valor do fundo vai ser recalculado, né, o valor patrimonial, para os seus R$90, por exemplo, e agora, numa posição que você estava ali comprado no valor patrimonial, sem ágio, no PVP igual a 1, você passa a ter um ágio agora. Então, você passa a ter uma cota que vale menos do que o que realmente vale ali o ativo, né? Você pagou mais caro do que realmente vale o ativo. E quando você não participa, você não reduz o seu preço médio para acompanhar
essa diminuição do valor patrimonial, ou seja, reduzir, mitigar essa queda que vai ter no valor patrimonial. Então, é interessante, no mínimo, você acompanhar as emissões dos seus fundos imobiliários. Você não é obrigado a participar de todas. Muitas vezes é interessante não participar de uma emissão, porque nem todas são boas, mas às vezes tem oportunidade e às vezes tem essa questão de mitigar danos que serão causados. Então, acompanhe, tá? Você não tem obrigação de participar, mas acompanhe. O Manuel falou, Marcão, muitos famosos no YouTube dizem que já vivem dos dividendos de FIIs. Será? Não tem um pouco de fantasia nisso? Bom, eu não posso atestar por todo mundo, né? Com certeza existem pessoas de boa índole que falam a verdade. Eu conheço pessoas que de fato vivem dos seus dividendos de fundos imobiliários, de ações, mas tem pessoas também que falam por falar só, não é verdade. Eu sempre fui aberto, só para tirar o meu da reta aqui, eu sempre fui aberto falando que eu não vivo dos meus dividendos ainda. Eu tenho uma renda, na minha opinião, muito boa, que já me ajuda bastante, mas não é o suficiente para eu viver 100% dela no padrão de vida que eu gostaria. Então, já deixando aqui meu disclaimer, eu ainda não vivo da minha renda de fundo imobiliário. Mas é possível, conheço pessoas que também fazem, né? Na verdade, pessoas que já fazem, mas, como tudo na vida, existem pessoas que não falam 100% da verdade. Então, sempre tenha senso crítico quando você consome qualquer tipo de conteúdo. Até os meus conteúdos, tenha seu senso crítico. Critique, no bom sentido, o que você está consumindo ali de conteúdo. Veja se é verdade, vai avaliar se não é, vai investigar, vai estudar mais, compara com outras pessoas para você conseguir formar sua própria opinião. Seguindo. O Vinícius pergunta aqui, Marcos, acredita no início do declínio da taxa Selic ainda nesse ano? Bom, vamos deixar mais um disclaimer aqui. Não sou economista, tá? Inclusive, quem faz o trabalho aqui de economia na Suno é o Gustavo Sung, junto com o Rafael. Eles ambos são economistas, então, inclusive, recomendo que vocês consumam o conteúdo deles. Vai ter uma live na segunda-feira que eles vão falar mais sobre esse tipo de coisa. Mas, basicamente, qualquer estimativa, né? Qualquer perspectiva que temos para a Selic neste ano é de queda, porém muito pouco. Então, a gente está agora em quase 14 e ela deve descer para um pouquinho, se for exato como está previsto, e muita coisa pode mudar no meio do caminho, porque a gente está em fevereiro ainda, a gente termina em um pouco abaixo de 13. Então, assim, não vai mudar muita coisa. A expectativa está para que no ano que vem a gente tenha quedas mais significativas da Selic. Então, eu estou considerando o cenário de Selic alta durante 2023 inteiro. Isso acaba fazendo com que os investimentos não valorizem tanto. O Ricardo perguntou se pode revender os direitos de subscrição que comprou. Pode, se você vai lá, compra no home broker alguns direitos de preferência, você pode ir lá e vender também. É como se fosse uma cota normal, assim, o comportamento é como se fosse uma cota normal, então você pode comprar e vender. O Diego falou aqui, o que fazer quando o preço de subscrição está R$0 na corretora? Curioso. Se tiver realmente R$0 é porque tem algum problema. Ou pode ser outra coisa. Pode ser não o preço de subscrição, mas o valor do seu direito de subscrição. E como tem direito de subscrição que não é negociável, o valor dele é 0 de fato. Então veja, se lá está falando de valor do direito, não, que seria o preço do direito no mercado, e tiver 0, beleza, deve ser porque ele não é negociável. Agora, se o preço de subscrição de fato para você exercer o direito está R$0, provavelmente tem algum erro na corretora. Dá uma conferida, entra lá no chat e pergunta para a corretora. O Edson falou aqui, boa noite, mostra para a gente tua carteira de investimento. Vocês são curiosos pra caramba, hein? Pessoalmente, não é uma coisa que eu tenho conforto de fazer, de mostrar para todo mundo minha carteira, porque eu acho que isso acaba criando mais problemas do que ajuda. Mas eu posso dizer para vocês que quem é assinante da Suno e tem acesso à carteira Suno FIIs, a minha carteira, grande parte dela está alocada naqueles ativos. Tem algumas outras coisas que eu tenho de outras épocas pré-Suno, então, assim, minha carteira não é 100% igualzinha ali, mas a maior parte dela, e quanto mais o tempo passar, mais vai ficar aderente ali, é o que está ali na carteira. Então, se você quiser saber o que eu tenho, só conferir lá na assinatura, na carteira de FIIs. E estamos com 30% de desconto. Aproveita aqui, ó, link na descrição.
Ah, o Cássio aqui, ó, de fato acompanha a live deles na segunda-feira, na hora do almoço. Vale muito a pena. Vou até tirar um print aqui para a gente mandar. Ó, Cássio, eu vou repassar o seu feedback lá para o pessoal, para eles ficarem por dentro aqui. Deixa eu ver, colocar aqui. Aqui. Bom, já mando para eles. Beleza. Já mando para eles lá. Aqui, gente. Feedback da live de segunda-feira. Mandei. Pronto. Então, tá dado o seu feedback lá, pessoal de macroeconomia. Vamos lá, continuando aqui, só pegar mais algumas perguntas. Ótima pergunta da Leonara. Sou cotista do XPML. Gostaria de saber se após acabar esse valor a receber pela venda da participação do Catarina, poderá diminuir os rendimentos do fundo? Bom, depende, porque a gente está falando de 2 anos. Vamos supor que tudo continuará constante, como é hoje. Nada vai mudar, que é um cenário irreal. Isso não vai acontecer, isso não é verdade. Não é só para ilustrar. Nada vai mudar. Só essa venda que está acontecendo. Então, a partir do momento que acabar a venda, acabou esse lucro, acabou, né? Reduz o dividendo, vai cair para o patamar atual. Então, ele vai aumentar primeiro para depois cair e voltar. Só que são 2 anos. Em 2 anos, o fundo pode melhorar suas vendas, pode vender mais ativos, pode comprar mais ativos, pode reajustar contrato e tudo isso vai fazer o rendimento oscilar. Então, não tem como te dizer se daqui 2 anos o rendimento do fundo vai cair. O que eu posso te dizer é, daqui 2 anos vai acabar esse recebimento dessa venda. Mas muita coisa pode acontecer no meio do caminho para influenciar os rendimentos. Então, pode ser que nem caia, porque até lá pode ser que ele consiga elevar naturalmente a renda recorrente. Então, tem que acompanhar isso daí. O Bruno perguntou, assinando a Suno, quais os benefícios? Vamos lá. Primeiro, isso também vai variar um pouquinho do tipo de assinatura que você tiver, tá? Mas basicamente, o que você vai ter? Acesso aos relatórios de análise, você vai ter o radar de fundos imobiliários, que é basicamente esse trabalho que eu faço aqui de destaques da semana, lá é mais completo, tem mais análise de fato, tem recomendações, então acompanhamento dos fundos imobiliários, relatório gerencial, fato relevante. Então, são 2 coisas. Terceiro, plantão de dúvidas. Semanalmente, você consegue tirar suas dúvidas direto com o Baroni, numa live interna para assinantes. Aí, agora, vai variar um pouquinho. Dependendo da assinatura que você adquirir, aí você tem mais ou menos acessos a outras carteiras recomendadas, né? Então, você tem carteira recomendada de fundos imobiliários, tem 2 de ações, tem 5 de internacional, tem de reserva de emergência, tem a estática para iniciante. Então, tem um monte de coisa. Aí, dependendo de qual assinatura que você pegar, aí você tem mais ou menos acessos. Mas, a grosso modo, os principais pontos é relatório, radar de fundos imobiliários, plantão de dúvidas, carteira recomendada e algumas ferramentas que tem lá também. Tem bastante coisa. E lembrando que você tem 7 dias que, se você não gostar, qualquer coisa você pode devolver. Aí, ó, pronto. Ó. É o Pipeliner aqui. Para quem não é assinante ainda, vai de Suno Premium, de olhos fechados. O custo-benefício é maravilhoso e pega um monte de informação. 30% ainda para você assinar essa carteira. A Suno Premium vem com ações, fundos imobiliários, macroeconomia, renda fixa, fundos em geral, né? E é isso. Então, tem várias coisas, né? Fundos imobiliários, ações, macroeconomia, renda fixa e fundos de investimento, mais o Suno Portfólio, que é uma ferramenta para te ajudar a colocar tudo isso no seu portfólio, né? Dividir. Então, a Suno Premium é a nossa assinatura mais popular, é o que a maioria das pessoas escolhe e ela está com 30% de desconto aqui. O link está na descrição. Boa. Obrigado, Pipeliner, aí, pelos comentários. O Thiago falou, sou Suno Black, queria uma consultoria com você. Será que dá? Bom, a Suno Black, ela dá direito a uma consultoria, só que é com a equipe de consultoria, não é comigo. Mas, aí você pode pedir lá, fala que quer conversar comigo, aí o pessoal tenta desenrolar isso daí. Eu não posso te garantir, porque eu não faço parte da equipe de consultoria, mas pergunta lá para eles, fala que você quer, que daí provavelmente eles conseguem te ajudar, tá bom? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntinhas. Estou procurando mais alguma coisa aqui. Só para reforçar aqui, até o Gastrabal falou, o momento é mais favorável para compras e não para venda. Se você for vender seus fundos imobiliários hoje, muito provavelmente você vai vender com prejuízo. Então, você vai estar queimando dinheiro. A menos que teu fundo esteja com muito problema e você precisa vender para não ter mais problema,
Se você vender agora, você vai estar queimando dinheiro. O mercado vai melhorar. É o momento de você comprar e reduzir seu preço médio, melhorar os seus retornos. Fala, Marcelo, ninja dos FIIs, desde o começo. Hein? Então, deixa eu ver, eu tô na Suno tem 2 anos praticamente. Eu comecei a fazer conteúdo para o Instagram lá em 2019, acho que foi. Então, 4 anos mais ou menos. E esse nome aí é daquelas épocas lá. Então, obrigado, Marcelo, por me acompanhar todo esse tempo. Cadê o... Sou assinante Suno FIIs. Caso queira assinar o Suno Premium, quanto custaria? Deixa eu abrir, eu posso abrir aqui. Espera aí, cadê aqui? Deixa eu abrir. Se eu não me engano, deve dar o quê? Uns R$ 50 por mês? Deixa eu conferir. Eu abro aqui para falar para vocês agora. Aqui, vou até abrir, ó. Posso colocar na tela. Pá. Errei, ó. Falei de R$ 50, não é nem isso. Então, ó, Suno Premium aqui dá menos de R$ 40 por mês. Lembrando que você está assinando 1 ano, né? São 12 meses. Menos de R$ 40. Quase de graça isso aqui. A Suno FIIs está por 21 praticamente, e tem a Suno Internacional, para quem quiser investimento no exterior, está um pouquinho mais de R$ 100. Lembrando que tudo que está na Suno FIIs, você tem acesso na Suno Premium, né? Então a Suno FIIs está inclusa na Suno Premium, e na Internacional está incluso também tudo da Suno Premium. Então a Internacional é superior a essas duas. Ela inclui tudo dela e abaixo. Está bem baratinho, R$ 38. Então é só clicar no link aqui embaixo da descrição. Lembrando que você que já é assinante Suno FIIs, se você assinar Suno Premium, você vai dar um pause na sua assinatura Suno FIIs, vai começar a usar essa Premium durante esse 1 ano. Se por acaso você não renovar depois que acabar 1 ano, aí você volta para consumir o tempo restante da Suno FIIs. Então você não perde nada de tempo, tá? O Gasto Suporte perguntou se eu acredito que o RBRP consegue diminuir a vacância até o final do ano. Olha, se não fizer isso nesse ano, estaremos numa situação preocupante. Temos aí, 10 meses para eles conseguirem fazer locações. E já fizeram uma no mês passado, acho que foi em janeiro, né? Não foi nesse mês, não. Mês passado. Então, assim, eles já começaram. Conforme o trenzinho vai andando, vai ficando mais fácil, né? Vai melhorando as condições. Então, eles têm 10 meses para diminuir a vacância. Eu acho que é tempo suficiente para eles conseguirem fazer isso, mas vamos acompanhar. Ótima pergunta aqui. Qual que é a diferença da Suno Premium e a Suno Black? A Suno Black é a assinatura mais completa. Então, ela tem tudo das outras assinaturas. Tem vários cursos, tem e-book, tem um monte de coisa lá dentro. É a assinatura mais completa e ainda inclui também uma consultoria ali, de 2 horas com o time de consultoria. A Suno Premium, ela é uma assinatura intermediária. Ela é a mais popular porque ela tem um custo-benefício super interessante. Que nem eu mostrei, ela está por menos de R$ 40 por mês. E você tem acesso a diversas carteiras. O que você não tem na Premium que você tem na Black? Na Premium, você não tem internacional, não tem small caps e não tem essa consultoria, principalmente. Né? Tem alguns outros detalhezinhos, mas o principal são essas 3 coisas. Na Black, você tem tudo. E, no caso, a Premium está com desconto hoje. A Black não está com desconto. Então, se você quiser aproveitar os 30%, vai na Suno Premium. O Diego perguntou se que ele está o curso de investir em FIIs. Posso seguir a risca? Sim, esse curso foi feito pelo próprio professor Baroni, então você vai estar aprendendo diretamente com ele. Eu acho que eu apareço pouquíssimas vezes ali no curso, ele é mais realmente do professor Baroni. Então, sim, pode seguir, ele está lá justamente para ensinar você a investir, para você aprender tudo o que você precisa sobre fundos imobiliários. Júnior perguntou, quanto custa a Suno FIIs e o que tem nela? Então, só lembrando aqui, ó, Suno FIIs tá R$20, R$21 por mês. Lembrando que são 12 meses, né? 1 ano de assinatura, então R$20. Tá baratíssimo, você não compra nem uma pizza com esse valor aqui. Você precisa juntar, tipo, uns 4 meses, 5 meses para comprar uma pizza, então tá super tranquilo. E o que vem na Suno FIIs? Você tem acesso à carteira recomendada de fundos imobiliários, todo o conteúdo de fundos imobiliários, e você tem acesso também aos conteúdos da Suno Start, que é a nossa assinatura inicial, que tem um conteúdo mais educacional, mais para iniciante. Mas a Suno FIIs é basicamente o conteúdo de fundos imobiliários apenas. E a parte de Start também, que algumas pessoas gostam de consumir. Inclusive, eu sou responsável pela parte de Start. A Suno Premium inclui tudo da Suno FIIs, mais ações, mais macroeconomia, mais renda fixa, mais fundos de investimento e mais a ferramenta Suno Portfólio.
Bom, aproveitar aqui então já 50 minutos. Queria agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo na sexta-feira à noite para a gente falar de fundos imobiliários, mesmo numa semana com poucos fatos relevantes, poucos ainda sendo gentil, né? Teve só um fato relevante. Então, muito obrigado pela presença, pelas perguntas, muito obrigado pela interação. Tem o pessoal me ajudando aqui também no chat aqui, enfim, conversando, respondendo uns aos outros. Eu gosto muito de vocês nesse sentido. Vocês estão sempre se ajudando, me ajudando também. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela presença recorrente de vocês também. A gente fica por aqui, então. Sexta-feira à noite, boa sexta-feira para vocês, bom fim de semana, descansem, aproveitem a vida, come uma pizza, come um churrasco ali, aproveita, segunda-feira a gente está de volta. Então, muito obrigado pela participação e bom final de semana.